Olá, meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus, e hoje nós temos a honra e a alegria de receber Diego Serra da Costa, legendário 53995, a serviço do legendário 01. Diego, é uma satisfação ter aqui você conosco aqui. Confesso que é de Deus, é de Deus porque eu peço a Deus para a gente trazer aqui só pessoas que Ele queira. E se você está aqui, é porque Ele permitiu e tá tudo no controle dele. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Glória a Deus, né, por poder estar tendo a oportunidade de falar aqui para o povo de Deus, para aqueles que precisam ser alcançados, né? Como você mencionou, meu nome é Diego Serra da Costa. Sou casado, pai do Heitor, do Emanuel e do Davi. É um presente do Senhor para minha vida. Então, falar do que Deus fez, falar do que Deus está fazendo, o que Ele ainda vai fazer, é algo que alegra meu coração e acho não, tenho a certeza que é para isso que Ele nos chamou, né? O ID do Senhor. Então, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder falar do Senhor para alcançar vidas que estão precisando conhecê-lo. Glória a Deus, eu que agradeço. E você que está em casa aí, clica no like, dá o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, nos segue na rede social, no podcast Experiência com Deus, que é bênção e vocês nos ajudam também a ganhar mais engajamento na página. Desde já agradecemos e fique com nós até o final, que tem muita coisa boa para ser dita hoje e que o Senhor alcance o coração de vocês. Vamos lá, Diego. Quem é Diego Costa? Você já falou que é o casado, pai do Heitor, né? Isso aí, Heitor, Emanuel e Davi. Rapaz, mas conta mais um pouco aí um pouco da sua história, da sua juventude e até chegar hoje aí no Diego. Vamos lá. É, Diego Serra da Costa, né, legendário 53.995, né, tem um ano que eu estou na ferramenta, mas trazendo um pouquinho da retrospectiva, como você comentou, minha mãe é natural daqui de Aracruz, né, ela foi embora para Minas Gerais e se casou com meu pai, que teve o meu irmão mais velho, Charles. Quando ela estava grávida, ela veio embora de Minas Gerais. Ela estava grávida de mim ainda. Nasci em Vila Velha, mas minha criação foi toda aqui em Aracruz, né? E nasci em Vila Velha, criado aqui na cidade de Aracruz. Nós crescemos aqui no bairro Jequitibá, que é aqui né, Vizinho aqui próximo, nosso vizinho aqui. aqui de onde nós estamos agora, né? Então tive minha infância aqui, comecei a estudar, né? Eu tenho um meu irmão, um tio também, muito próximo da idade, então foram três crianças, né? Três adolescentes para minha avó e minha finada e amada avó, minha mãe cuidar, então foi um tempo muito precioso, um tempo que a gente pôde estar juntos, né? Estudei, comecei minha faculdade, né? Com 20 anos eu comecei minha faculdade de engenharia, né? Porque eu buscava crescer, ser alguém, né? Profissionalmente reconhecido. Então, em 2016, já formado em engenharia, trabalhando, em 2016 eu tive que ter uma experiência diferente, né? Eu tive que ir para Santa Catarina, né? No sul do país. Não imaginava nunca sair de perto da minha redoma, né? Da minha família. Estava em Vitória, então é próximo, é perto. Mas eu sempre vinha em Aracruz, então eu estava sempre próximo, muito próximo da minha família, minha mãe, né, família da minha mãe toda aqui de Aracruz, e de repente eu me vi tendo que ir para Vitória, né? E tudo isso no mundo, tudo isso usufruindo do que o mundo oferece, né, bebida, enfim, né, tudo que está aí disponível. E
E eu sempre falo no meu testemunho é que aquilo me trazia um vazio no peito, um vazio dentro de mim que eu não entendia, não tinha entendimento do porquê, né? Mas Deus, na sua maravilhosa forma de fazer as coisas, ele me tirou, né, do meu habitat ali, do meu ambiente que eu já estava há um tempo. Eu fiquei de 2008 a 2015, dezembro de 2015, ali morando em Vitória, no apartamento, sozinho, né? E aí em 2016 eu fui surpreendido com o término do contrato da minha empresa e ela me transferindo para Santa Catarina. Cheguei lá com novos desafios, né? Tendo que reestruturar e organizar toda a condição do cliente em que eu prestava serviço lá. 2017 é a mesma coisa, mas 2017 começou-se uma rampa, né, decrescente na minha vida. Comecei a passar por provações e lutas, né? E como eu disse, não era evangélico, então não tinha entendimento do porquê. Mas no final de 2017 eu fui pego de surpresa por uma depressão. Essa depressão, até então né, no diagnóstico, o médico ele comentou que já é algo que já vinha sendo trazido do meu passado, carregado no meu passado, mas chega um momento ali, talvez a distância, longe da minha família, longe do meu filho, longe de tudo aquilo que eu amava, todas as pessoas que eu amava, sozinho ali, numa falsa felicidade, né, porque estava usufruindo de, como eu falei, de tudo que o mundo oferecia. Mas em 2017 realmente eu percebi que já não estava conseguindo vencê-la mais, porque eu já não queria mais sair da cama, não queria mais fazer nada. Meu trabalho, que é algo que eu nunca deixei a régua baixar, eu comecei a deixar, né? A minha equipe depois relatou, até que eu abri para toda a equipe a minha situação, mas eles disseram que não perceberam, né? Mas foi onde que eu pedi ajuda e eu fui pro psicólogo, fui pro psiquiatra e nós iniciamos um tratamento, né, para que eu pudesse me recuperar daquela condição da depressão. Isso no final de dezembro de 2017. Em 2018, janeiro, fevereiro, março, ali, março eu fui para um carnaval, na cidade ali em Santa Catarina. Eu passei muito mal naquele carnaval. Passei muito mal, e já vi o agir de Deus ali a partir daquele momento. Porque eu voltei para minha casa, né, e logo após o carnaval eu fui numa igreja, né, e eu estava numa condição muito ruim, chorando muito, já sem o desejo mais de viver, em função daquele momento que eu passava. Isso no sábado, eu lembro que, claramente, chorando muito, ali minha fala para Deus foi: Senhor, se o Senhor existe, que o Senhor tire a minha vida, porque eu não tenho mais vontade de viver. Eu não tenho mais vontade de passar, não quero mais passar. Eu tiro essa dor que está no meu peito, que eu quero. Não quero, não tenho mais vontade de seguir. E aí saí de lá da igreja chorando muito, né? E numa terça-feira, como eu disse, eu morava em Joinville, Santa Catarina. Numa terça-feira, teve um rapaz da igreja de lá, de comunidade Siloé, uma igreja que eu amo muito, faz parte da minha história. Teve um congresso nessa igreja, e aí nesse congresso, um dos pastores, até de um pastor do Rio de Janeiro, ele desafiou aos GCs, né, que são os grupos de comunhão, grupo, né, as células em casas, né, em alguns lugares são células. Teve um desafio de orar e pedir a direção do Espírito Santo para que quem precisasse conhecer Jesus, né, o Espírito Santo trouxesse a revelação, e esse é o desafio, mas tinha que sair, né, tinha que ir para fora, para as ruas, para poder alcançar essas pessoas. E aí eu tava no supermercado, que tinha uma tapiocaria, eu sempre minha janta basicamente era ali, morava sozinho, então minha janta sempre era ali. E eu peguei, tava sentado na mesma posição, eu lembro que esse rapaz, que era até meu vizinho do meu prédio, eu morava no primeiro andar, eu morava no segundo, ele era o líder desse GC, e ele comentou que orando ao Senhor, pedindo a direção ao Espírito Santo, ele falou que veio muito claramente a minha face, né, na oração. E aí, no momento ele questionou: Senhor, se for ele, que é meu vizinho, é só eu descer a escada que eu vou encontrá-lo. Mas ele falou assim: ainda assim eu vou obedecer, porque
o Senhor está me dando direção, o Senhor está me dando a face dele, o Senhor está me dando, né, o local que ele está, basta eu apenas confiar. Eu lembro claramente, o nome dele é Kellyton, com um apelido carinhoso chamado Bin, né, hoje inclusive é o padrinho do meu casamento. Amo a vida dele, né, de forma grandiosa, a casa dele, em breve vão ser papais. Então, ele obedeceu ao comando do Senhor e foi. Quando ele foi, né, a primeira pessoa que ele encontrou, assim, ao entrar no supermercado, que a lanchonete ficava logo, né, ao lado direito de quem estava entrando pro supermercado, ele me viu, ele assustou. Opa, ouvi a voz do Senhor. Realmente é o Diego. Eu não sabia meu nome até então. Ele, ô vizinho, tudo bem? Tudo bem. Então, você não vai entender, realmente eu não tinha entendimento e é algo que me emociona lembrar deste momento, porque eu lembro muito claramente como aconteceu naquele momento. Ele veio ao meu encontro e pediu para orar comigo. Como assim orar, né? O que é isso? Não tinha uma vida com Deus, não tinha um relacionamento com o Senhor. E aí ele perguntou, foi, não, tudo bem, vamos lá. Como é que é esse negócio aí? Não, vai contigo. Sim, mas aqui eu olhei no mercado cheio de gente, falei, aqui, vai comigo aqui, como assim? E aí ele falou assim, não, é aqui mesmo. Aí me puxou um pouquinho de canto, ele viu que eu tava um pouco constrangido e começou a orar. E naquele momento ali, ele começou a testemunhar sobre a vida dele, sobre o que Deus tinha feito na casa, na vida dele. E aí eu senti algo diferente, sabe, Rafael? Eu senti algo diferente, eu senti algo que me tocou, né, de forma que nunca havia sentido. E ele me convidou para ir numa célula. Naquele mesmo dia ele me convidou para uma célula, perguntei o que se tratava e falou que era das reuniões. E aí foi onde eu tive entendimento que toda sexta-feira, às 20 horas, uma série de homens passavam, né, realmente na frente do meu apartamento. Meu apartamento era no primeiro, mas no térreo, né? E aí passavam na frente do meu apartamento com um monte de comida, que a gente gosta de comer bastante, né? Coisa boa, Nós né? crentes comemos e bebemos suco. E aí eu nunca entendi o porquê. Eu estava ali na varanda, até então bebia, né? E estava ali, e eu falo assim, o que esse povo passa aqui felizes desse jeito, uma hora dessa, de 2 horas, eu geralmente pronto para sair para alguma balada ou algo do tipo. Quando ele me convidou na sexta-feira, eu falei assim, pô, na sexta é um dia que eu saio, geralmente, mas eu vou. Algo, né, queimou meu coração, eu decidi ir. E aí eu fui nessa sexta-feira, era a cela 22 horas do GC, e quando eu entrei lá, que tinha, se eu não me engano, 8 homens, eu senti, todos eles me abraçaram, sem nunca ter me visto, me abraçaram. E ali, né, eu senti um abraço diferente, eu senti um abraço de Deus mesmo, um abraço do Espírito Santo sobre a minha vida, que eu nunca havia recebido, eu nunca havia sentido, né, de ninguém. E aquilo mexeu comigo, aquilo me tocou profundamente. Eu falei, Deus, eu quero viver isso aqui, eu quero viver isso aqui, né? E ali, né, foi numa sexta-feira, rapidamente, nós passamos ali a sexta toda, eu acho que acabou umas 3 horas da manhã, aquele GC, e eu fui para casa assim, falei, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu hoje, né? Algo diferente eu senti. E eu comecei a desejar que toda sexta-feira chegasse, né? No sábado eu saí, eu segui a minha vida mundana que eu tinha na época, eu saí, mas já desejando chegar na sexta-feira. E ali chegou na sexta, o desejo por sair, né, começou a diminuir, né, e comecei a ter comunhão, o Binho começou a me acompanhar, tá mais perto, a me abraçar de fato, né, como um irmão em Cristo. E aí, com 3 meses, né, mais ou menos, aproximadamente 3 meses, ele me convidou para ir na igreja. Não, igreja agora não. Mexe com esse negócio não, vamos ficar, né, vamos ficar só na célula aqui, tá bacana, tá legal. Mas foi inevitável, né, eu ir. Fui na igreja, cheguei na igreja
Depois de um convite, de uma insistência do convite, eu cheguei lá, eu achei estranho, né? O pessoal fala muito hoje, né, da igreja do Fundo Preto, né? A minha igreja é assim hoje, mas tem todo um contexto por que é assim, não tem nada que não seja de Deus, pelo contrário. Mas eu achei esquisito, né? O pessoal louvando, adorando, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca tinha tido a curiosidade. Pelo contrário, acho que eu sou tão crente hoje que porque eu não gostava de jeito nenhum de crente, e hoje eu sou crente até debaixo d'água. Mas eu fui na igreja no primeiro momento, como eu mencionei, não foi legal, não foi uma experiência. Eu fiquei com muita dúvida, na verdade, não é que não foi legal, eu fiquei com muita dúvida a respeito do ambiente. Mas continuei na cela, continuei ali caminhando com aqueles homens. E, e aí eu comecei a me envolver, comecei a entender o processo da igreja, comecei a entender, conversando com algumas pessoas. Muita gente me abraçou naquela igreja, tanto que no ano passado, em janeiro do ano passado, nós viajamos para lá depois de um tempo e revi alguns amigos, assim, foi poderoso, porque muita gente ali amei, né, naquele período que eu estive junto, me abraçaram, então foi um tempo precioso. Mas foi assim que eu conheci Jesus, foi assim que eu mergulhei, comecei a servir no Kids, né? E aí, em 2018, eu conheci minha atual esposa, né, num momento bem diferente, assim, ela estava na piscina com meu filho e ela passou, tentou abrir a sombrinha, não conseguiu, né, rapidamente me prontifiquei, abri a sombrinha dela e aí foi onde a gente começou a conversar, ela perguntou, você é crente? Como assim, né? É muito doido no mundo e como assim você é crente Que agora? transformação foi essa, O né? que Deus fez na sua vida? Fala pra mim. E a gente começou a conversar porque tinha um ano somente que ela também tinha conhecido o Senhor. Na casa dela teve uma experiência poderosa, é um grande testemunho também na parte de Deus, que Deus fez na vida dela. E aí a gente começou a conversar, começamos a conversar né, e a gente todo dia praticamente começou a trocar ideia ali, mas falando daquilo que Deus fez na vida dela, falando que Deus fez na minha vida, né? Até que em dezembro de 2018 eu vinha todo mês para Cruz, lá de Joinville. E aí eu pedi ela em namoro com um propósito de casamento. Se fosse da parte do Senhor, nós iríamos fazer um propósito. Fizemos um propósito de 90 dias. E no oitavo, nono dia, o Senhor me presenteou com um convite para voltar para o estado. Recebi uma proposta de uma empresa. E aí eu retornei para o estado de Espírito Santo. E a gente entendeu que era de Deus e que Deus estava no meio de tudo isso. E rapidamente, né, comecei a congregar aqui em Aracruz. E aí entrei numa célula e nessa célula fiz a surpresa, né, do pedido de casamento. Fizemos um noivado ali com as alianças, com o bolo e tudo mais. Os irmãos me ajudaram. Foi até na casa do André e da Juliana, que na época eram meus líderes. Um casal que nossa casa ama bastante. E aí pedi o casamento e logo na sequência, em julho de 2019, nós nos casamos. Né? E um mês depois o Senhor já nos presenteou com a gravidez do Emanuel, nosso filhão hoje de 4 anos, faz 5 no mês que vem. E aí nós começamos na caminhada juntos com o Senhor, né? Tivemos algumas lutas, algumas batalhas, né? Cada um com a sua mochila, cada um com a sua bagagem do passado, e a gente começou a ter muita dificuldade, né? E, né, a igreja nos apoiou, nosso pastor nos apoiando na época. E a gente foi batalhando, querendo vencer, porque nós entendemos que nosso casamento foi uma bênção, nosso casamento teve uma presença de Deus poderosamente no nosso casamento, né? E aí, assim, foi realmente um tempo precioso. E aí a gente continuou batalhando e eu com muitas dificuldades de avançar, sabe? Com muita dificuldade de avançar e sem entender que o meu passado influenciava muito, né, no meu presente e no futuro que Deus tinha para minha vida, que tem para minha vida. E aí eu busquei ajuda na época, né, na Estância Paraíso, que é um ministério da pastora Zenete, que tem a Lagoinha como uma das patrocinadoras, Lagoinha Central, e eu fui para lá em Belo Horizonte, fiquei um tempo lá, foram 8 dias, né, e eu tive uma experiência tremenda da parte de Deus lá. Passei por um processo de cura interior que realmente
edificou muito a minha vida, trouxe uma cura da minha alma que eu não tinha entendimento. Deus me levou a situações do passado que eu não fazia ideia que eu havia me tocado em algum momento, e Deus me levou lá naquele momento e foi tratado ali. Perdoei meu pai, eu tinha uma desavença com meu pai biológico, perdoei ele e aqui eu senti que começou um destravar na minha vida, né? E aí voltei, né? Seguimos. Só que eu trabalhava em Vitória, então eu ia todo dia para Vitória e voltava, e dirigindo, ia para Vitória, dirigindo, e voltava, e voltava. Chegou um momento que em 2022 eu fiquei muito cansado, né, desse movimento. Já tinha 4 anos que eu estava fazendo isso. E aí eu falei com a minha esposa, falei, ó, não aguento mais, a gente tem que tomar uma decisão, né? Ou saio do emprego lá, ou a gente vem, ou a gente vai embora para Vitória. Ela, no momento, teve uma resistência, porque a vida toda nascida e criada em Aracruz, né? Até que, no final, eu já tinha ido, em outubro eu fui, né? Comecei a ficar lá, mas ficou uma desconexão, né? Eu congregando numa igreja lá, ela aqui, né? Nos finais de semana eu vinha, então a gente não estava alinhados. Ela teve esse entendimento, Deus falou muito forte no coração dela que ela tem que estar onde o marido dela está. Ela me acompanhou e fomos embora para Vitória. E lá nós passamos um processo, assim, muito tratado da parte de Deus, né? Um processo de forja mesmo, de maturidade que talvez se nós permanecêssemos em Aracruz, iria acontecer, mas com um tempo um pouco mais alongado, né? Então, Deus nos levou para morarmos em Vitória. Começamos a congregar lá, e aí foi onde que o pastor Diego, da Igreja Batista Filadélfia, um determinado dia ele mandou uma mensagem, falou assim, ó, se inscreve aí. Se inscreve aí, pastor, em quê? Vem comigo, se inscreve aí. Vamos lá, vamos pra cima, vamos ver o que que é isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar do movimento Legendários, né? Então, aí eu trago um pouquinho do que foi conhecer e a experiência do movimento Legendários, que tem aí alcançado o mundo, né, em 15 países, né? Hoje nós somos mais de 100 mil legendários. E aí eu me inscrevi. Mais de 100 mil, desculpa aí, mais de 100 mil? Mais de 100 mil legendários hoje no mundo. E o Brasil é o local onde tem mais legendários no mundo. O Brasil tem crescido poderosamente nessa ferramenta. E aí eu me inscrevi, assim, todo mundo fala, todo mundo comenta sobre a dificuldade em fazer a inscrição. E de fato ela costuma acabar em 3 minutos. Né? Você entra, você recebe o link para você fazer o seu cadastro ali e tentar a vaga. Geralmente eles determinam o dia, a hora que vai abrir o link. E de fato é muito difícil, então você tem que estar realmente muito ligado e já declarar aos céus que você vai subir a montanha e Deus te dá essa oportunidade, te dá essa vaga, porque quem convoca é o Senhor Jesus. Então, assim, para mim, como eu acho que até brinco, eu tava tão impregnado que foi pá, já botei o link e minha inscrição abriu. Né? Deus é Assim, bom, né? Deus é bom. Foi então assim, vamos lá. Não sei o que que é isso, mas é de Deus e, né, o pastor Diego na época chamou eu mais 5 homens, ele inclusive foi também. E, cara, meu casamento tava passando por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas batalhas. E eu apostei, eu falei assim, é de Deus e eu creio que essa montanha vai trazer uma transformação para minha vida e para minha casa. Sem conhecer nada, nunca tinha ouvido falar, e eu comecei a pesquisar, né? Mas não tinha o tanto de informação que tem hoje. Há um ano atrás não tinha, que eu fiz em 7 de março de 2024, né? E aí eu falei assim, vamos lá, eu preciso passar por uma transformação, preciso ter um encontro com o Senhor e Deus vai falar no meu coração e novas coisas vão acontecer. Isso é em novembro de 2023, né? Aí começou a preparação, sem entender, e tinha o pastor Rodrigo Noel, pastorzão lá da Igreja de Filadélfia também, o líder do Ministério de Homens lá, que eu amo muito. Ele falou assim, Diegão, nós vamos ser moídos naquela montanha, mas vamos pra cima. Foi isso aí, deixa Deus trabalhar, deixa ele moer o que precisar moer. E aí nós fomos, dia 7 de março de 2024, nós subimos aquela montanha, né? Inicialmente, assim, foi bem difícil. Por quê? Por que é o Legendários? Né? Para quem não conhece ainda, o Legendários é um movimento de homens. Ele começou em 2015, na Guatemala. Deus deu uma visão para o pastor Chap Putz, né, que é o líder do movimento, hoje é o Legendário número 3. E ele trabalha muito
na forja do caráter do homem, né? A gente entende que nós tínhamos uma dívida, né, com a sociedade, né, com homens que não estavam posicionados, homens que não estavam realmente servindo ao Senhor, que não estavam cuidando como sacerdote do seu lar. Então, essa visão que Deus deu para esse pastor é para isso, é para que ele reconecte ao homem, reconfigure o homem para aquilo que Deus projetou, né? Então, essa experiência ela faz com que nós sejamos testados mesmo. Ela nos leva ao limite físico, ao limite espiritual, ao limite mental. E aí a gente tem um entendimento que se a gente não entregar tudo para Deus, a gente não consegue vencer. A gente aprende que a batalha, a gente aprende as armas certas para batalhar e nos reposiciona dentro daquilo que Deus quer que nós façamos, daquilo que Deus quer que nós venhamos a servir a tua casa, que é o reino do Senhor. Então, foi uma experiência assim transformadora na minha vida, na minha casa, né? Eu desci daquela montanha entendendo quem eu era, entendendo para aquilo que Deus me chamou, né? Entendendo a cuidar do meu primeiro ministério, que é a minha família, cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa, dos meus filhos, ter mais tempo com meus filhos, né? Muitas vezes a gente gasta muito tempo, né, com essa ferramenta aqui, e por vezes deixa a família de lado, então a gente é muito tratado nesse ponto também, da gente gastar o tempo realmente com a nossa família e gastar nosso tempo com o Senhor. Então são 3 dias, 72 horas, a gente fala que são as melhores 72 horas da vida que um homem pode passar, então o Legendários, todo homem precisa passar, precisa desejar essa transformação. É um movimento de crente? Não, é um movimento para homens. Um movimento de homens que querem passar realmente por uma transformação na sua vida, que eles querem realmente ser reposicionados, né, reconfigurados para aquilo que Deus nos chamou para sermos. Né? E eu conheci a ferramenta, Deus operou forte, porque não é só o homem quem passa pela experiência. A mulher não sobe a montanha propriamente dita, mas ela vivencia a montanha junto com você. Eu falo que a gente chama de D2, né? D1, D2, D3, D4, que são os dias que a gente fica naquela montanha. E no D2 eu tive uma experiência muito forte com Deus. Uma experiência ali que eu falei, Senhor, te entrego tudo. Entrego tudo. Eu tô aqui, não é só por mim, não é só para que eu seja transformado apenas, mas que a minha família também entenda, me reconheça como um homem de Deus, que a minha família reconheça que eu não vou desistir nunca deles, que eu vou batalhar por eles, né, e pelo reino, pelo Senhor. E eu tive uma experiência com Deus naquela noite depois, conversando com a minha esposa, ela teve a mesma experiência em casa. Ela mostrou vídeos do meu filho chorando sem parar. E ela me via na montanha, ela falava, eu dizendo o tempo todo, é pela minha família. É pela minha família que eu estou aqui. Glória a Deus. É pela minha família. E de fato eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência e foi muito forte da parte de Deus. Então a família ela vivencia, né? Teve um momento que ela também não conhecia o movimento, ela se planejou para vir para a Cruz, ficar com os parentes, porque nós não vínhamos tanto para cá, para a Cruz. Mas Deus falou com ela muito claramente, não se distraia. Não se distraia, porque o que eu estou fazendo é grande na vida dele. Não se distraia, se posicione em oração. E assim ela fez, se posicionou, se conectou com as esposas de Legendários. Existe uma igreja hoje no Espírito Santo, falando do Legendário Espírito Santo. Existe toda uma estrutura de liderança, de coordenação. E tem uma igreja, que é a Assembleia de Deus Fonte de Vida, que é a igreja host. É a igreja quem faz com que o Legendário Espírito Santo aconteça e aconteça da forma organizada que hoje acontece. Né? Hoje, na liderança do evangelista Rócio Scofield, que é um cara de Deus, um homem, né, que recebeu essa missão aqui no Espírito Santo e tem conduzido com excelência. E aí eu descobri, eu passei pelo processo e falei assim, Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero ver homens sendo transformados, eu quero ver famílias sendo restauradas, assim como a minha família foi. Hoje nós vivemos, eu posso dizer que nós vivemos os melhores dias do nosso casamento. Vamos fazer 6 anos agora em julho.
E hoje o melhor ano do nosso casamento foi a partir do que Deus fez na minha vida naquela montanha. E aí, eu ouço muito, né? Mas não preciso ir para a montanha para poder ter uma experiência com Deus. Eu posso ir no monte, orar. Sim, claro. Né? Deus está em todos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ali é um tempo que a gente separa realmente. A gente entrega nosso coração para que Deus venha e faça a transformação que precisa ser feita. Né? Então, e melhor do que fazer é servir. Né? Então, 3 meses depois, eu tive a oportunidade de servir no Movimento Legendários. E aí, assim, é uma organização do que Deus faz, do que Deus, né, nos permite vivenciar ali, de ver homens, né, testemunhando aquilo que Deus fez, homens que tinham pensamentos suicidas, homens com casamento já, com a divórcio pronto para assinar e o divórcio sendo rasgado, os papéis sendo rasgados e famílias sendo restauradas. Sabe? É isso que me motiva a estar nesse movimento, é isso que me motiva a estar engajado, porque eu tenho visto, assim como Deus fez na minha vida, eu tenho visto o que Deus está fazendo através desse movimento. É um movimento, né? É uma ferramenta que Deus entregou, mas quem faz é o Senhor Jesus. É Ele quem conecta, é Ele quem toca, né? É Ele quem alcança ali as feridas que apenas quem está vivenciando conhece, né? E aí, servi, servi na primeira montanha, estava em Vitória, estava congregando nessa igreja, Fonte de Vida, e não pensava em voltar para a Cruz. Tô sendo bem franco, bem sincero, não pensava em voltar para a Cruz. Mas quem decide não somos nós, né? É Quem Deus, né? decide é o É Senhor, o é Deus quem Senhor. decide, não tem, né? Se você está realmente querendo fazer a vontade dele, né, você tem que ser obediente, né? Então, eu recebi uma ligação de um amigo, na verdade foi um áudio do WhatsApp, ele mandou um áudio, a hora que eu ouvi o áudio, ele falou assim, Diego, tô com uma oportunidade aqui assim, assim, assado, em Aracruz, né? E eu lembrei de você. Opa, eu lembrei de você. Quem lembra da gente sempre é o Senhor, né? Sempre é o Senhor, isso é Sempre é o verdade. Senhor. Então, eu entendi que era da parte de Deus. Eu fui com a minha esposa, eu mandei na hora, eu mandei pro áudio pra ela, que eu tava na empresa. E aí ela me respondeu, falou, meu Deus, vamos conversar e vamos orar a respeito. Começamos a orar, né? Entendemos que era do Senhor. Porque é muito cômodo permanecer lá, né? Da forma que nós estávamos e tudo mais, né? Vivenciando aquele ambiente, né? Muito confortável. E aí, só que a gente entendeu, não, é da parte de Deus, então nós vamos voltar para Aracruz. Né? Chegamos aqui em Aracruz, né? Poucas pessoas, quase ninguém conhecia o movimento, né? Legendários. E aí chegamos na igreja, né? A comunidade evangélica Betel, que é a igreja que eu congrego hoje, e apresentei a ferramenta ao pastor José Alberto, que é o pastor líder da igreja. E no momento, assim, a igreja estava passando por um tempo um pouco delicado, né? E assim, ele entendeu que foi assim, é de Deus, né? Então vocês terem voltado para a cidade de Aracruz é de Deus e eu creio que Deus já preparou um novo tempo para nossa comunidade, para nossa igreja e para a cidade. Que a ferramenta ela não é para a igreja, né? A Betel ou igreja X ou Y. A igreja é para a cidade de Aracruz, é para o estado do Espírito Santo, né? É para o Brasil, é para o mundo, como o mundo tem vivenciado essa ferramenta. E aí, assim, logo existe o bloqueio. Pô, mas é muito difícil, né? Muito difícil fazer inscrição. Algumas pessoas, alguns homens inicialmente tiveram uma resistência. Não, é modinha, tal, né? Não vou mexer com esse negócio, não. Não precisa disso e tudo mais. Mas foi até uma palavra que Deus me deu essa semana, perguntando algumas coisas para o Senhor. Ele me deu uma palavra permanecer. Né? Permaneça. Permaneça. Quando você olha da palavra de Deus em João 15:6, fala muito sobre permanecer. Né? E eu falei assim, não, independente, eu vivenciei essa experiência, eu sei do que Deus fez. No dia eu testemunhei lá na minha igreja, eu testemunhei daquilo que Deus fez na minha vida.
e apresentei a ferramenta. Agora, cabe um abrir o coração e deixar que Deus faça. E de cara nós conseguimos 16 vagas, né? Glória a Para Deus. a montanha logo na sequência. Foi em novembro do ano passado. Conseguimos 16 vagas, né? E todo mundo, assim, os meus amigos lá de Vitória falaram, mano, como é que você conseguiu 16 vagas? É um negócio difícil e tal. Eu falei, "Cara, quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, não tem quem impeça, não tem ninguém que. Nenhuma barreira que fique de pé, né? E, e aí quando você vai servir, existe uma convocação, existe todo um protocolo que é seguido para que você sirva. Não é de qualquer jeito, né? Porque é um negócio muito sério, né? É algo muito delicado de você lidar, porque são homens, muitos homens. Então você colocar muitos homens numa montanha, sem que haja um tempo de preparo, principalmente em oração, em jejum, né? Em servidão, você realmente servir ao reino. Então, a convocação não é algo que é de qualquer jeito, né? Quem sobe realmente é quem o Senhor convoca, é quem está ali, né, com o joelho prostrado, orando, pedindo ao Senhor o tempo todo ali, servindo principalmente. E aí eu tive, né, a felicidade de ser convocado de novo para essa montanha, para servir os meus amigos, os meus irmãos aqui de Aracruz, né? Então, assim, foi algo que alegrou meu coração, né? Quando eu recebi a convocação, liguei para minha esposa, fui convocado, vamos estar juntos nessa montanha de novo. É a minha segunda vez servindo na montanha. E aí nós subimos. E eu vi o que Deus fez na vida de cada um. Consegui participar do processo de cada um ali naquela montanha. E nós retornamos para a cruz com 17 legendários da comunidade Betel. E também outros legendários que fizeram de outras igrejas, né? E a gente começou a realizar a conexão para entendendo que é uma ferramenta para a cidade de Aracruz. E aí, a cada 3 meses, geralmente, a gente tem uma montanha para subir, né? O Movimento Legendários esse ano, por exemplo, já teve uma agora em março, e tem mais 3 previstas para esse ano ainda no estado do Espírito Santo. E aí, agora, esse mês, tivemos a montanha agora no dia 20 de março, recente, mais 17 irmãos, né, daqui de Aracruz conseguiram, né? Então, Deus começou a expandir as suas tendas aqui em Aracruz. E eu tenho visto, assim, é o que nos alimenta são os testemunhos, né? Eu acompanhei alguns também pela internet aí. Exatamente. Então, assim, você consegue. Não fica só naquilo que você vivenciou, naquilo que você está falando, no que eu estou falando, né? Agora, para quem vai nos ouvir, do que Deus fez na minha vida somente, mas nas famílias que a gente tem vivenciado. Então, quando eu pego hoje, tem uma foto que nós tivemos recente, dessa última recepção, eu falei, meu Deus, como que o Senhor tem trabalhado, como que o Senhor tem expandido, né? Teve um irmão de uma igreja aqui de Aracruz também, ele foi, subiu a montanha, passou pelo processo, né? E teve um culto onde que ele foi dar o testemunho dele, que eu olhei aquela foto assim, com, sei lá, 30, 40 homens em cima do altar, desejosos em subir também a montanha e passar pelo processo. E aí eu vejo assim, Luciano, que Deus está fazendo, que Deus me trouxe aqui para fazer, e Deus está fazendo, é um movimento que vai conectar as igrejas de Aracruz, sabe? Vai trazer um alinhamento para as igrejas de Aracruz, vai trazer uma conexão, né, de homens posicionados, de homens servindo ao Senhor com amor, com paixão, para poder desejar ver homens sendo alcançados, famílias sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, saqueando o inferno e trazendo, né, para a casa do Senhor aqueles que precisam ser alcançados, aqueles que querem, que anseiam, aqueles que não entendem que esse vazio que sentem no peito, que eu já senti no passado, se trata apenas da desejo de conhecer o Senhor, de ser alcançado por Ele, de ter a vida transformada assim como eu tive. Né? Um improvável, com 35 anos, nunca tinha ouvido falar de Deus na profundidade. 35 anos foi alcançado, né? Hoje tenho mergulhado, estou com 42 anos hoje, né? 7 anos, né, servindo ao Senhor, na presença de Deus, na minha casa, e desfrutando dos melhores anos da minha vida, a partir do que Deus fez. Eu creio, tenho a certeza de que Deus tem muito mais. Homens, coloquem no coração de vocês para subir essa montanha, porque essa montanha, assim como ela transformou minha vida, transformou minha casa,
ainda está fazendo, ainda tem um processo, né? Desejam participar, desejam vivenciar, porque eu tenho certeza que a vida de vocês, a casa de vocês jamais será a mesma. Te convido também, Luciano, a subir essa Amém. montanha Vamos e sim, ter a sua vamos. vida transformada e impactada pelo Senhor Jesus, pelo legendário número um. Porque o Amém. movimento, como eu disse, é uma ferramenta, mas quem faz é o Senhor. Que vou, aceito o convite. Nesse agora, eu estava conversando com um amigo meu, até o Setembrino, Setembrino, ele passou trabalha seu, ele comigo. passou seu número, aí depois eu mandei mensagem pro Rony perguntando sobre você. E aí o Rony até passou seu número de novo para mim. Mas antes eu estava conversando com ele sobre o legendário, ele falou assim, ó, a inscrição vai abrir tal dia. E eu falei, beleza, vou ficar ligado. Só que aí bateu na escala do meu trabalho, né? Aí eu falei, poxa, mas eu sei que o Senhor tem um propósito dele. Hoje eu tô te ouvindo a sua história aqui e me contando e tá me convidando, eu vou subir. Deus vai Vai, prover em tudo, nome de vai Jesus. prover a inscrição, vai prover tudo. É isso aí. Que bacana, cara, que bacana. E, na verdade, o homem, ele precisa de algo diferente. O homem, ele precisa de alguma coisa que seja, assim, para transformar a vida dele, porque o mundo tá aí, oferece várias coisas. Aí a pessoa pensa assim, ah, subiu uma montanha. Mas uma montanha é diferente. O cara, pô, eu vou lá, vou fazer uma trilha, vou lá no alto daquela montanha. Já chama a atenção da pessoa. Sim, A pessoa que teve uma infância bacana, uma infância lá atrás, que é a diferença da infância de hoje, na hora ele pensa, pô, isso aí é bacana, isso aí é legal. Mas o mais legal é o mover de Deus na vida da pessoa. É o exatamente. que vai acontecer no decorrer dessa montanha. Eu vejo alguns testemunhos, eu vi um cara contando que impactou bastante. Ele subiu a montanha e ele falou assim, ó, eu ia assinar meu divórcio essa semana, tal. Aí ele falou que ele, acho que carregando a mochila tava pesada, tal, tal, ele falando que não conseguia, e o senhor falou com ele que a esposa dele carregou a mochila dele aquele tempo todo e ela não reclamou. Aí ele desceu da montanha, aí ele falando assim, hoje o culpado de a minha esposa não estar aqui foi eu e tal, tal, e a esposa dele tava lá, cara, subiu Eu lá não no, sabia. não sabia, a Meu esposa dele Deus. subiu lá no altar e, rapaz, que conexão, cara, que Deus, o mover que Deus fez. E eu vi vários testemunhos, eu fico assistindo, de vez em quando parece. Hoje a internet, ela é uma ferramenta essencial para evangelizar. Sim. Se a gente souber usar ela para fazer o bem, evangelizar, a gente consegue alcançar muitas pessoas. Exatamente, usar pro lado bom, né? Tem muita coisa negativa, muita coisa, Isso, muito lixo, né? Mas também é um meio de alcançar pessoas que jamais seriam alcançadas no nosso dia a dia, porque não estão no nosso dia a dia. verdade. Mas a gente precisa usar como um canal de bênção na vida das pessoas, né? E uma experiência impactante, você já contou algumas aí, mas na subida ou na descida da montanha que você viu que tocou seu coração. É, a gente não pode dar muito spoiler, né, Ah, daquilo sim. que acontece ali. É, nós temos um lema muito forte que é desfrute o caminho, né? Uhum. Segue a lista do que tem que levar e desfrute o caminho, né? Mas eu posso dizer que sem abrir do que acontece ali, teve um momento, um determinado momento em um local em que eu estava sentindo muita dor, né? Eu tenho um problema nos pés. E eu tava sentindo muita dor, e naquele momento ali eu ainda murmurava, sabe? Ainda fiquei um tempo reclamando e tal, mas naquele momento, nós teve um momento ali exatamente específico com o diretor do Legendário Espírito Santo, onde que ele falou muito forte, assim, falou, a partir daqui, se você não entregar tudo ao Senhor, você não consegue subir, sabe? Foi ali aquele momento que a chave para mim virou. É isso. Chorando, sabe? Chorando muito, de muita dor, né? Mas eu tava passando pelo meu processo. Era a minha mochila que eu tinha que carregar. E ali eu realmente eu falei assim, Senhor, é isso, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. E aí, cara, assim, Deus trouxe um renovo sobre a minha vida, sobre o meu físico, né? E chegou aquele momento, assim, eu senti algo da parte de Deus, o Espírito Santo realmente me renovando, renovando as minhas energias.
E quando eu olhei, eu tava subindo aquela montanha igual o leão. Eu tava ajudando os irmãos a subir. Tava puxando mochila, tava chovendo muito, assim, uma chuva torrencial naquele dia, né? E eu puxando mochila, empurrando o irmão pelas costas, meu irmão que ia caindo, eu empurrando, falei, vamos que nós vamos conseguir. Vamos que o Senhor tá no jogo, o Senhor tá na frente. E, cara, nós chegamos em cima daquela montanha, falou assim, meu Deus, onde saiu essa força se não fosse o Senhor eu não subir? Né? E ali eu entendi, né? Que por vezes a gente quer lutar pelas nossas próprias forças, né? Por vezes a gente se questiona, se pergunta, mas não para orar e dizer qual que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus fosse que eu subisse e tivesse experiência, mas com a energia que Ele me deu a ver, se não é Deus, eu não conseguiria subir, né? Glória a Então, assim, Deus. foi realmente uma experiência marcante e poderosa que eu vivenciei, né? E um ponto bem bacana também foi a comunhão que eu tive ali com os irmãos que estavam mais próximos de mim ali naquela montanha, né? E eu vi ali transformações acontecendo. Depois eu recebi testemunhos, né, de falar assim, cara, as nossas conversas, né, aquilo que você contou sobre a sua vida, sobre o que Deus já fez na sua vida, sobre que a experiência que você teve ali me impactaram, me impulsionaram de fato a entregar minha vida para Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu não era evangélico, mas hoje eu quero caminhar com o Senhor, eu quero vivenciar isso. E hoje você vai olhar lá, tá lá no movimento engajadaço, né? Servo de Deus, um homem de Deus, e vendo vidas sendo transformadas a partir da vida dele, né? Do que Deus fez na vida dele. Então, assim, realmente foram várias experiências que a gente, infelizmente, não pode trazer aqui no detalhe, mas eu digo que, assim, vale a pena cada investimento. As pessoas às vezes falam, ah, poxa, mas é muito caro. Mas quando você vivencia, quando você, né, vive aquela experiência, você fala assim, não paga tudo que a gente vive aqui, né? Não tem condição bancar toda essa estrutura, toda essa organização. E é o que o nosso coordenador fala muito forte, se é para Deus, tem que ser com excelência, Sim. né? Então tudo que nós façamos, que viemos a fazer, façamos com excelência, porque o Senhor é excelente em tudo que faz. Então, assim, e eu tô com muita expectativa, sabe, Luciano? Tô com muita expectativa de homens, homens realmente daqui de Aracruz. Nós levantarmos aqui um exército de homens posicionados, um exército de homens apaixonados por Jesus, independente de denominação, de Sim. igreja, mas de a gente levantar esse movimento aqui cada vez mais, incendiarmos Aracruz. Aracruz é uma cidade, quando você olha o tamanho de Aracruz, né? Mais de 100 mil habitantes, nem 10% dos habitantes de Aracruz conhecem o Senhor Jesus, né? Então, assim, é um campo cheio de oportunidades, cheio de pessoas sedentas por conhecer Jesus, mas que falta alguém se deslocar talvez de uma cidade para cá, ou sair de dentro de uma porta de uma igreja e ir para fora de fato, levar a palavra de Deus, né? E alcançar aquele que precisa ser alcançado, né? E realmente cumprir o ídolo do Senhor. E é isso que ele nos pede, né? Que nós façamos nós somos a igreja de Cristo. Então nós temos que ir até quem quer conhecer o Senhor. Então a gente precisa ter entendimento disso, de a gente levantar realmente um exército de homens nessa cidade que vão conectar as igrejas que vão realmente estar unidas com um propósito, que é ganhar a cruz para Jesus. Esse é o nosso propósito. Isso é que Deus, eu tenho entendimento que Deus nos trouxe para cá, para que juntos, né? É um lema muito, você ouve, você vê que no meu boné também tem aqui AU, né? É amor, honra e unidade. É isso que o movimento prega, que nós andemos em amor, honra e unidade. Então, se nós andarmos em unidade, amando uns aos outros, honrando aqueles que nós caminhamos, honrando principalmente ao Senhor, não tenho dúvida que o avivamento está por vir, principalmente na nossa cidade. E Deus entregou essa ferramenta ao Chap Putz. E glória a Deus pela vida dele, pela casa dele, por ter ouvido a voz de Deus e ter nos entregado essa ferramenta, né? Porque, assim, o que eu tenho acompanhado, que Deus tem feito no mundo, através dessa ferramenta que está entrando agora na Europa, a gente sabe que a Europa já é um lugar mais fechado, né, para o Evangelho. E Deus está fazendo a transformação,
Então a gente só precisa se posicionar, a gente só precisa desejar participar e vivenciar do que Deus está fazendo aqui na Terra. E a cruz, de novo, eu vejo como um grande campo de oportunidade para que nós possamos alcançar essa cidade, vermos famílias transformadas, homens, né, num verdadeiro exército com um único objetivo: ganhar Jesus para a cruz. É isso que queima no meu coração hoje: ganhar a cidade de Aracruz para o Senhor Jesus, né, que é o nosso legendário número um. Glória a Deus. Se precisar de mim, tô aqui, tá? Tamo junto. Precisar de Vamos mim, junto tamo nesse junto exército. aí. Vamos sim. Já tô convocado já e já vou. É isso Já, aí. já convocou, já vou, tá tudo certo. E você, hoje você olha para dentro de você. Você imaginava essa transformação que o Senhor fez na sua vida? Você chega a olhar e fala assim, rapaz, o que que eu tô vivendo? Porque a transformação foi grande. Você nunca chegou a imaginar isso. E qual a sensação de ver o que o Senhor fez na sua vida hoje? Aí a gente sempre fala, né, que Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? E olhar quem me conheceu no passado, né, a vida que eu levava, e me ver aqui hoje falando de Deus, falando da palavra de Deus, falando da transformação do Senhor, cara, eu só posso agradecer ao Senhor Jesus, porque eu olho para minha casa, para minha vida, para minha família, né, uma linda esposa, né, 3 filhos homens. Nunca imaginei, um dos melhores sonhos da minha vida, ser pai de 3 homens hoje, né? As 3 bênçãos: o Heitor com 13 anos, o Emanuel com 4 e o Davi com 1 ano e meio, né? E por vezes olhar assim e falar: Deus, reconhecer primeiramente a paternidade de Deus, né? Algo que eu não reconhecia, é por isso que eu tinha muitas crises e por vezes oscilava muito, tinha muito altos e baixos, não tinha constância, não permanecia. E hoje eu olho para minha vida, para minha casa e falo assim: Deus, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado por me tirar da lama, por me tirar do império das trevas e trazer para a tua luz, né? E hoje eu vejo Deus usando a minha vida, sabe? Não é sobre mim, não é sobre a minha casa, sobre a minha esposa, mas é sobre aquilo que Deus quer fazer. E Deus sempre usa alguém, né? Então ele tem usado a minha casa, tem usado a minha vida hoje para levar o evangelho. Tem algumas pessoas que a gente está mais próximo e eles falam, né, cara, obrigado por você ter ouvido a voz de Deus, por você ter trazido essa ferramenta para a cruz, né, digamos que na velocidade que você trouxe, no fogo que você trouxe. Que eu tinha um irmão, o Rubens, né, um homem de Deus, ele é de Aracruz também, hoje ele mora em Aracruz, ele é de Minas, ele fez o Legendários até antes de mim, tenho que honrar a vida dele também, um irmãozão. Mas Deus usou minha vida para realmente incendiar a cidade com essa ferramenta. E, cara, isso não me engrandece ou me traz soberba, pelo contrário. Eu sempre, quando eu ouço os testemunhos daqueles que descem a montanha, eu chego desidrato de chorar. Por olhar assim e ver: Deus, como que o Senhor fez, como que o Senhor está fazendo através da minha vida, só por ouvir a sua voz, por ser obediente, né? Por obediência. Eu lembro que quando tava vindo embora de Joinville, né, em 2019, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Você só precisa ser obediente. Na hora assim eu tomei um susto. Falei: Deus, onde que eu tô sendo desobediente? O que eu tô fazendo de desobediência ao Senhor? Era bebê na fé, né? Tinha apenas 7 meses. Falei: aonde, Senhor, que eu tô sendo desobediente? Mas na hora depois isso foi testificando, assim, né? Realmente ser obediente à palavra, obediente à direção, a permanecer, que é o que tem queimado no meu coração, né? E estamos aqui permanecendo, né? As batalhas vêm, as lutas vêm, né? Por vezes elas vêm tão forte que você pensa até em desanimar, mas quando você olha para o Senhor, né? Você começa a tirar os olhos. Quando eu entendi que eu precisava tirar os olhos das pessoas, eu olhar para Cristo, olhar para o céu, saber que para onde nós vamos, não somos daqui, somos do céu. Quando a gente começar a olhar, dizer o seguinte: não, não é sobre nós, não é sobre mim principalmente, né? Que eu diminua cada vez mais, não é sobre pessoas, é sobre o reino de Deus. É a gente ampliar o reino de Deus aqui na terra. Porque o próprio palavra de Deus diz, né? Enquanto todos não conhecerem a Cristo, ele não virá. Então, meu desejo é que todos conheçam para que ele venha, né? Então, a gente sabe que o mundo como está,
né, essa doideirada aí fora, e precisa de realmente de homens, famílias, mulheres. Homens que eu falo é de uma forma geral, Sim. homens e mulheres de Deus, crianças cheias do Espírito Santo, né? E hoje, quando eu olho para minha vida, eu falo assim, cara, é um improvável, assim como vários, né? Improvável, eu continuo cheio de falhas, cheio de defeitos, né? Mas o que mais quando eu olho assim, eu falo assim, cara, por mais que eu seja falho, que eu tenha vários defeitos que todos nós temos, eu continuo olhando para Jesus. É Jesus quem cria o meu coração, é Jesus quem move o meu coração para continuar seguindo, para continuar avançando. E aí eu vejo, né, uma foto cheio de homens, né, sendo transformados a partir de um posicionamento, a partir de uma obediência ao Senhor, né, de voltar para a cruz, voltar, né, para a igreja que eu estava, que é uma bênção, mas só assim, Deus, é o Senhor que está fazendo. É o Senhor quem está fazendo. Tirou o improvável, né? Um doidão, como os amigos falavam, um doidão. Você olha assim, é cara barbudão, e, né? Fala assim, esse cara é muito doido, não. Muito doido por Jesus. Então, eu falo que hoje eu posso dizer com toda certeza que eu sou apaixonado por Jesus, né? Por toda a transformação que ele fez, da onde que ele me tirou, e poder estarmos aqui hoje falando dele, né? E comemorando os feitos que ele tem feito, principalmente na minha casa, mas na cidade como um todo, cara, isso não tem preço que paga, não tem mundo passado, né? Vida antes de conhecer Jesus que me faça querer voltar, mas sim seguir pro alvo que é Cristo. Então, assim, eu sou muito grato ao Senhor Jesus, sabe? Porque eu vejo meus filhos hoje, e é muito bacana isso, quando você fala assim, Legendários, meu filho de 1 ano e meio, au! Né, que é o nosso lema, porque o que a gente faz reflete diretamente nos nossos filhos, né? Então, por vezes eu vejo meus filhos adorando ao Senhor na igreja, com mão levantada, com os olhos fechados. Tô falando de 4 anos, de 1 ano e meio, né? Quando a gente fala em casa que nós vamos orar para agradecer o alimento e se abaixarem a cabeça, né? Fecharem os olhos e orar, tipo assim, nós somos exemplos, né? Então, nós que somos responsáveis em guiar a nova geração, né? E a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho e não o caminho. Mostrar o caminho é muito fácil, mas você tem que andar junto, caminhar junto e no caminho você vai conseguir construir uma história de muita permanência, de muita devoção ao Senhor, né? De realmente direcionar para que essa nova geração, a partir de nós, mas que a nova geração seja uma nova geração apaixonada por Jesus. O maior anseio é que meus filhos não tenham curiosidade pelo mundo, mas que realmente tenham experiências com o Senhor desde agora crianças e gastem a vida deles para entregar a palavra de Deus, para levar o evangelho e seja luz onde eles forem. Então, quando eu saio de manhã cedo para trabalhar, né, meu principal objetivo é que as pessoas ali no trabalho reconheçam a luz do Senhor, aquilo que eu carrego e sejam alcançados por uma palavra. Por vezes acontece, né? Às vezes você acha que não está dando fruto, mas quando você fala assim, pô, que cara lá, Diego, vem que ora comigo. Pô, não tem uma palavra aqui de Deus, agora esse dia aconteceu. Meu irmão, tipo, lê Provérbios, né? Lê Provérbios aqui, que 8, que você vai entender um pouco sobre a sua vida, sobre o que você, do momento que você está passando. Então é isso, né? A gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de servidão ao Senhor, e Deus vai fazendo, né? Assim como fez na minha vida, fez na vida de vários homens aqui, e eu até conversando com um amigo legendário esses dias, eu falei, cara, olha o que Deus já fez a partir da sua vida, né? Que alguns homens já subiram a montanha a partir do testemunho dele, a partir, né, de ele insistir, de ele bancar por vezes, até financeiramente falando, né, para ver o cara sendo transformado, para o cara passar pelo processo. Então, a coisa vai, né, espalhando, mas espalhando de forma positiva, né? A gente começa realmente a ver o reino de Deus crescendo e a gente começa a entender qual nós somos chamados. Ser bem na família, ser bem no casamento, ser bem no trabalho, né? Mas eu sei bem, né, naquilo que Deus te comissionou a fazer, cara, assim, é fantástico.
Então, tenho muito a melhorar, tenho muito a me humilhar, buscar perdão, buscar crescer em Cristo, mas hoje eu tenho certeza que é isso que eu fui chamado para fazer. Né? A forma o testemunho que eu já dei aqui da minha conversão, né? Deus foi lá e falou assim, vem filho, chega lá daquela vida doida que você está levado, vem, e agora eu vou usar a sua vida de uma forma diferente. E eu tenho visto, por vezes eu me questionei, sabe, Luciano? Falei, meu Deus, tô há um tempo no evangelho e não tô vendo frutos. Né? O que eu tô fazendo de errado? Onde que eu preciso alinhar? O que eu preciso acertar? Né? Mas, por vezes, eu tava olhando para mim mesmo. Tava olhando aquilo que eu era capaz de fazer e não tinha entregado ao Senhor ainda. Para que Ele me guiasse, para que Ele me direcionasse, para que a vontade dele fosse feita. E hoje, quando eu vejo Deus usando a minha vida para aquilo que Ele quer fazer, né? Deixando Ele conduzir todas as coisas, cara, é sobrenatural. Na hora que você pensa, você não vou puxar aqui, é igual um balão com a cordinha, né? Às vezes Deus faz, aí você quer puxar e você age com a sua própria força. Mas não dá certo, não acontece. Quando você entrega tudo de fato, Deus vem e faz. Ele tem feito na minha vida, na minha casa. Minha esposa é a mulher de Deus e tem sido a minha ajudadora nesse processo. E louvo a Deus pela vida dela, pela vida dos meus filhos. Glória a Deus. Chegamos no momento agora de falar dos nossos apoiadores. Nós temos a Arte Print, fica localizado lá no Oriundi lá. Ela nos apoiou desde o começo, é uma grande parceira nossa aí. Precisa de alguma coisa. Fabiola, me ajuda aí, eu tô precisando disso, é na hora. Ela e o esposo dela, o Fernando, as meninas da equipe que trabalha com ela são de excelente. E você que está precisando canecas personalizadas, garrafas personalizadas, camisa com logomarca, vários brindes. Arte Print fica lá localizado no Oriundi. Na porta lateral ali, primeira lojinha. Lojinha assim no sentido de falar, né? Mas é uma loja grande, porque o coração dos donos é enorme. Arte Print. E ela mandou um brinde pra você. Oh, que benção. E eu fico olhando. Rapaz, sabe o que eu fico olhando, cara? Né, na minha logo? Que é a cor do legendário, né? Oh, Olha é aí, mesmo, cara. Oh, olha aí que já bacana. tá pronto. Já tá pronto. Arte Print. Benção pura. E temos Muito também. obrigado. Muito obrigado pelo. É de coração, tá, meu irmão? Amém. Quando Glória você a tomar o Deus. café aí, alguma coisa, vai lembrar de nós O aí. tempo todo. E depois nós vamos contar como você apareceu aqui. É verdade. É. E nós temos também os artesanatos da Márcia, da minha digníssima esposa. Ela faz de Benção pura. coração. Segue no Instagram lá. Olha lá os artesanatos que você precisar e viemos para todo o Brasil. E temos também o nosso amigo David Alexandre. Você que precisa investir e quer investir numa cidade que mais cresce no estado do Espírito Santo, que é Aracruz, imóveis David Alexandre. Pode fazer contato que é sucesso. E temos o importante agora, que é o Pix da Missão. Temos um templo que vai ser construído lá em Alagoas. Já vai começar a ser construído agora. Nosso pastor Edson nós vamos fazer um templo lá. Nós não gostamos de ficar num templo com ar-condicionado, uma cadeira boa, um banco bom de sentar. Nossos irmãos também lá merecem. Então, que Deus tocar no seu coração, o Pix está aí. Dê a sua oferta de coração, vai direto lá para fazer essa obra. Agradeço a todos. Agora me conta, como foi a sensação de servir? Você foi, subiu a montanha. E de servir depois, qual a sensação? É, o nosso diretor sempre fala, né, que melhor do que fazer é servir. E de fato é. Antes de falar um pouquinho do Legendários, eu só contar brevemente a respeito do meu batismo no Espírito Santo, né? Amém. A nossa igreja costuma fazer um encontro com Deus, várias igrejas fazem. E eu fiz ali, eu desejava, um amigo meu falou assim, cara, pede para ser batizado pelo Espírito Santo. O que é isso, né? Não tinha entendimento ainda. Vamos lá, vou começar a orar, vou começar a pedir. Eu comecei a desejar, eu fui buscar, conversei com o pastor, entendi de fato o que é. E aí, quando fomos no encontro com Deus, eu desejando, pedindo, o tempo todo no momento, movezão ali do Senhor e nada.
mas teve um encontro com Deus das mulheres, onde eu fui para servir, e ali eu fui batizado pelo Espírito Santo. Glória a Então, o Deus. servir é sempre melhor, né? Que o Senhor sempre te entrega, né, algo da parte dele. Não que você vá para pedir ou querer, não, mas é no tempo dele é quem faz. Então, servindo, ser convocado para servir no Legendários na primeira vez foi assim, foi algo tremendo, foi algo poderoso na parte de Deus. Logo que eu desci a montanha, eu me conectei, né? Nos tempos ali de oração, a gente ora todos os dias às 6 da manhã. Tive esses dias eu tô devendo um pouquinho, eu tô retornei essa semana com as orações às 6 da manhã. Então, a gente tem uma conexão, uns cultos que eu participava lá em Vitória ainda, na igreja que eu estava. Então, um culto sábado, culto quarto, então servindo, missões para. Na época teve até aquela enchente que teve em Mimoso do Sul, né? Teve Sim. algumas situações que precisaram de ajuda, carregar caminhão e tudo mais. Então eu estava à disposição, falei, quero mergulhar nisso aqui, eu quero servir, porque o movimento Legendários também é muito para fazer pelo próximo e fazer com excelência. E aí, quando eu fui convocado, falei, obrigado, Senhor Jesus, vamos lá, obrigado, né, eu vou fazer para o Senhor, vou fazer com excelência. E comecei a me preparar, principalmente espiritualmente, que eu entendi que o top é espiritual, a gente sempre fala sobre isso, o top é espiritual. Não é sobre o físico, mas sobre o que Deus vai fazer. Então, você tem que estar com o coração aberto para que Deus venha e faça. Com o coração fechado, talvez você, né, não usufrua tudo que Deus preparou. Vai ser tocado, vai ser transformado, mas se for com o coração aberto, e até para servir, eu fui com o coração muito aberto. Falei, Deus, vou subir essa montanha de novo, mas eu quero ter a minha experiência com o Senhor de novo. Eu quero ser tocado, eu quero ser tratado naquilo que só o Senhor é capaz de fazer. E aí eu fui subir, cara, que tremendo. E aí eu participei de todos aqueles momentos que eu fui como participante, né? Que por vezes eu talvez não tinha prestado muita atenção por estar mais focado em murmurar, em reclamar, mas eu vivenciei cada momento de novo. Então, cada momento aí que, né, eu ouvia a palavra de Deus, aquilo entrava de forma com mais entendimento, com mais clareza, e aquilo me trazia mais fome, mais sede, né? E eu olhava assim e falei, meu Deus, como que isso aqui faz sentido para mim, né? Como que isso aqui faz sentido para mim? Porque eu amo ver homens passando pelo processo, homens sendo quebrados igual eu fui, né? Com orgulho lá em cima, soberbos, altivos, mas que Deus vem e moe. Então, eu servi ali com muito zelo, sabe? Muito dedicação mesmo naquela obra dele. Sempre sem pôr com as minhas mãos para trás para deixar que Deus de fato faz, né? A gente costuma dizer que o legendário fica sempre com a mão para trás para que a gente não atrapalhe o que Deus quer fazer. E aí a gente subi a montanha, participei de todo esse momento, ouvi muita palavra de Deus, fui edificado, né, pelos testemunhos. Todo tempo tem testemunho, então assim, eu falo, meu Deus, é isso, né? Eu tenho alguns amigos, né, inclusive que são líderes no movimento, que falam assim, cara, esse movimento é pra você. Você nasceu pra esse negócio aqui. O pessoal me zoou muito por causa da barba, né? Que ele fica com cara de mal ainda, então o pessoal me zoou bastante, mas no bom sentido. Inclusive, recentemente, eu estava conversando com um pastor Carlão, um homem de Deus, né, da Igreja Batista lá de Fundão. Ele participou do Top 760, que foi o anterior a esse 927 que teve agora em março. E ele contando assim que testificou muito forte no meu coração. Foi a segunda montanha que eu servi. Ele falou, Diego, eu não estava entendendo o processo. Pastor, ele falando, eu sou pastor e eu não estava entendendo o processo. Eu estava, né, um pouco incomodado com tudo. Mas teve uma hora. As duas experiências que eu tive, você estava perto. As duas experiências fortes que eu tive com Deus, você estava perto. Uma foi quando eu escorreguei e bati com a cara no chão, né? Bati com a cara no chão de fato, assim. Ele falou assim, na hora Deus falou comigo, esse é o lugar que eu quero que você esteja. Prostrado, com a cara no pó, né? Ele falou assim, Diego, fui mexido. Aquilo no meu coração, sabe, queimou.
quando eu ouvi aquilo. E a segunda foi a hora que eu tava ali naquela condição, que você sabe bem, eu não posso falar Sim. aqui, mas a condição de extrema mesmo, de, 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 de forte, né? Fisicamente falando, espiritualmente falando. E aí ele saiu daquele momento, eu apertei a mão dele, que eu tava servindo, eu apertei a mão dele para ajudar ele a sair do local que ele tava. Eu falei assim, pastor, no ouvido dele, eu falei, pastor, eu não posso nem falar, mas naquela hora eu senti no meu coração de falar. Eu falei, pastor, é uma honra servir o Senhor, essa montanha. Ele falou assim, Diego, essa hora a chave virou pra mim. Porque essa hora eu entendi que não é sobre mim, não é sobre a minha igreja, é sobre eu servir o Senhor com excelência, doando tudo que você tem, pegando tudo. E, e hoje eu tava vendo as postagens, né? Saiu as fotos desse último Top 927. É que uma questão de trabalho eu não consegui estar presente, mas eu tava o tempo todo acompanhando, meu coração tava lá. E eu vi esse mesmo pastor ministrando, a foto dele ministrando lá e vários homens se rendendo a Jesus, né? E então, um pastor que é amigo nosso, caminha junto conosco, passou por um processo onde Deus usou minha vida e agora, recente, já estava, né? Ele é um grande homem de Deus, já estava ministrando e homens sendo alcançados a partir desse movimento, a partir dessa ferramenta, né? Que Deus tem feito, assim, é sobrenatural. Então eu falo que completar o ciclo do legendário você precisa servir, porque você vai ter experiências muito maiores do que você teve quando você foi participante, né? E então, a cada montanha que você sobe, como participante, como eu já fiz duas montanhas servindo, cara, cada vez eu sou ministrado de uma forma diferente, eu sou tratado numa área diferente da minha vida, né? Então, eu não subo lá para simplesmente botar uma farda, botar uma gorra, que a gente chama um boné de gorra, né? Ficar com cara de mal e para querer aparecer, não, é para ver o que Deus vai fazer na vida dos participantes e principalmente na minha vida. Porque eu quero ser, né, mexido, eu quero ser, né, moído também pelo Senhor. Porque a gente sempre tem um processo a ser tratado, a gente sempre tem algo que precisa ser tratado. Porque a tendência natural nossa é ir, né, Se relaxando, se acomodando, né? acomodando e tal. Acomoda mesmo. Aí você serve uma vez, você acha que a segunda vez você já serviu, então você já conhece tudo, aí você tá enganado. Aí que você tem que se entregar mais ainda. Eu falo que assim, no preparo da primeira vez que eu servi, eu jejuei 21 dias, orei, participei das lives de oração todos os dias, sem faltar nenhum dia. Subi aquela montanha assim, igual um leão mesmo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. E o que Deus fez foi poderoso. Na segunda eu já não me preparei tanto espiritualmente, né? Continuei com o processo de oração, jejum e tal. Mas é o que você falou, naturalmente você se acomoda um pouco. E aí eu senti muito mais o impacto servindo. Meu Deus, olha só como é que. E eu me preparei muito, porque era a primeira vez que eu ia servir. Na outra eu me preparei, mas não com a excelência que é necessária. Eu senti um pouco o meu físico. Então eu entendi. De novo, é espiritual. Então, em junho vai ter de novo. Não tem a data confirmada ainda, mas possivelmente dia 19 de junho desse ano. Então, eu tendo a possibilidade de servir de novo, se eu for convocado de novo, eu espero que seja, cara, mergulhar na oração, mergulhar no jejum, porque eu quero estar preparado espiritualmente para servir aqueles homens. Nós estamos falando de 1.027 homens previstos para o próximo top. Vai ser aqui no estado? Vai ser aqui no estado do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós estamos falando de 1.000 homens, aproximadamente, na montanha, mais quase 1.000 servindo, né? Então, assim, você tem que estar alinhado espiritualmente, você tem que estar, porque a gente não pode dar brecha. Se a gente der brecha, o inimigo vem e faz um estrago. E nós já repreendemos em nome de Jesus que Amém. vai ser um tempo poderoso, vai ser um tempo de homens realmente sendo tocados, impactados pelo Espírito Santo, com casas transformadas e sem nenhum acidente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E qual, você já falou um pouco, mas a sua visão para Aracruz? Você falou um pouco, mas eu quero aprofundar mais para quem está nos assistindo aí, entender que essa ferramenta ela veio para abranger mais pessoas. Você falou um pouco aí, mas eu queria aprofundar mais, Uhum. porque é de interesse de levar o evangelho para todos. Sim, sim.
E é um ponto interessante que você falou agora, e, principalmente, né, para quem está nos ouvindo. Eu aproveito essa grande oportunidade, Luciano, para fazer uma provocação aos pastores dessa cidade, entende? Fazer uma provocação positiva. Abram suas igrejas, pastores, para que os homens, principalmente os senhores, participem desse movimento. Mande seus homens para esse movimento, né? Porque vocês verão, os senhores verão a transformação, o agir de Deus, o incendiar do Senhor na casa de vocês, né? Na casa de vocês, na igreja que vocês lideram, que vocês congregam. Porque é um movimento para a cidade de Aracruz, né? Liberem os homens, né, do ministério de vocês, os homens para participarem deste tempo, porque eu tenho certeza que essa ferramenta é para a cruz, uma ferramenta para alcançar essa cidade. A gente sabe que já situações do passado, igrejas começam a se levantar e vem uma série de situações e desvirtuam e a gente acaba perdendo o avivamento da nossa cidade. Mas eu creio, né, naquilo que Deus tem falado no meu coração, aquilo que eu tenho visto. E o Legendários é uma ferramenta que ela vai trazer um alinhamento para os homens, né, de uma forma global, mas que a cruz vai ser alcançada a partir desse movimento. E homens serão reposicionados, homens serão reconfigurados na cidade de Aracruz, né? Eu tenho visto assim, um fato interessantíssimo que eu vivi esse final de semana passado agora, no domingo. Peguei minha família para ir almoçar, fomos ali no restaurante ali no litoral almoçar. E um amigo já de longa data, ele me cutucou, falou assim, cara, eu vi que você fez o Legendários, o que que é isso aí? Opa, oportunidade. Virei minha cadeira e, né, dei um pano de fundo e falou assim, eu vou. Pegou o celular dele, que ele tem uma agenda bem anotada, pegou o celular dele, anotou, tá aqui, Diego, ó, essa data que você falou, tá aqui, tá anotado, eu vou fazer essa montanha. Entendeu? Então, assim, é algo, não é crente, não conhece o Senhor, mas a gente entende que é uma ferramenta que vai transformar a vida dos homens da cidade de Aracruz. Hoje nós somos, se eu não me engano, 36 a 37 legendários aqui na cidade, né? E eu creio, tenho certeza absoluta que o que Deus nos trouxe para cá, o que Deus está fazendo com os homens aqui, vai alcançar todas as igrejas e vai trazer uma unidade que hoje ainda está um pouco deficitária na cidade, né? Então, vai trazer um alinhamento. Meu anseio, meu coração, é ver todos os pastores conectados, né? Conectados, passando pelo processo da montanha, sendo quebrados. Eu falo que na primeira vez que eu servi, na segunda vez que eu servi, teve um pastor, Lenielson, posso falar o nome dele aqui porque ele, né, veio me abraçar e hoje ele está lá na Bahia, pastorando uma igreja lá e falou, Diego, fui moído, fui quebrado, muita coisa, né, muito sofisma, muita religiosidade que existia na minha vida foi quebrada e hoje eu estou aqui como um servo incendiado do Senhor para servir o reino. Eu creio que esse movimento legendário, essa ferramenta, ela vai conectar os pastores dessa cidade, ela vai trazer uma unidade para a cruz e nós vamos alcançar essa cidade para Jesus, né? A gente vai Amém. realmente trazer um novo tempo para a cidade de Aracruz, né? A gente, através do Senhor Jesus, ele vai reconectar as igrejas, ele vai trazer unidade. Não tem igreja A, igreja B, não tem igreja C. Todos os pastores conectados com um único propósito, ganhar a cidade de Aracruz. Não vai ver mais movimentos, né? A gente vai ver pessoas que não conhecem Jesus de fato sendo conectadas e realmente sendo alcançadas pelo Senhor Jesus e famílias, né, de novo sendo tratadas. Aqueles que não são casados, aqueles que não, né, não têm esposas, não têm esposas, o homem já vai estar ali sendo preparado para o varão que vier, já, tipo assim, ó, já é um legendário, um cara que está realmente gastando sua vida. E não que quem não é, não seja menor ou seja menos crente, não, não é isso. É que Sim, passou por um processo de transformação. Por isso que o meu anseio e o meu convite a quem não conhece é que passe. Porque eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que quem nunca fez, não. Nós passamos por um processo diferente, né? Houve um processo ali de alinhamento com o Senhor, de forja do Senhor, né? Então,
isso vai fazer com que a cidade seja incendiada, né, pelo Espírito Santo. E a gente vai realmente conectar. Ah, vai ter um encontro. A gente tem um encontro chamado RPM. É um encontro mensal de oração pelo mês, né? E aí, quando a gente for nesse RPM, inclusive, primeira segunda-feira do mês, toda primeira segunda-feira do mês tem, né, essa oração. E aí, meu maior anseio é ver várias igrejas, né? De chegar lá, a gente está com 100 homens, 200 homens, 300 homens de várias igrejas, Uhum. mas com um único propósito, com um único objetivo. É realmente ver o Senhor sendo louvado, o Senhor sendo adorado, né? Aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. É isso. E aí é que eu começar a reverberar na cidade. Eu começar a ganhar proporções, a chamar a atenção e falar assim, o que que é isso, o que que é isso? E todo mundo quer. Quando a gente vai ver, tá todo mundo alcançado, todo mundo salvo. Principalmente as nossas famílias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E conta a experiência aí de eu mandar mensagem para você e você não entender nada e sua esposa ter uma Cara, experiência com Deus aí. cara, essa experiência foi fantástica. Quem me conhece sabe que minha esposa, principalmente, ela fala que eu não gosto de tirar foto, Sim. né? Eu não gosto de tirar foto. Quando a gente sai num evento assim, ela, vou tirar foto. Eu falo, ah, Jesus. E não é uma ou duas fotos, é 10, 15, 20, né? Mas estou sendo tratado nisso. E aí, recentemente agora, a minha esposa virou para mim e falou, amor, tava fazendo meu devocional aqui, eu tive uma experiência com Deus, e falou muito forte no meu coração que você precisa fazer um vídeo. Eu não dei muito assunto, sabe? Porque, cara, pô, fazer vídeo é um negócio assim. Tirar foto já é um negócio difícil pra mim. Fazer um vídeo, então, é, como que eu vou fazer um negócio desse? E aí, cara, eu tava na parada geral da fábrica, aqui na unidade de Aracruz, Suzano Aracruz. E aí chegou uma mensagem. Eu olhei assim, podcast, experiências com Deus. Que negócio é esse? Aí que eu ouço o Luciano Faioli, que está à minha frente. Ô Diego, eu sou o Luciano Faioli, né? Tenho um podcast aqui em Aracruz, Experiência com Deus. E eu ouvi falar de você, sobre o movimento Legendários aqui e tal, as experiências que você teve. E queria te convidar para participar do meu podcast. Eu falei assim, Deus, eu, eu trouxe para o Senhor a minha dificuldade de falar, de fazer um vídeo, de estar aqui num tempo falando do Senhor, falando dos teus feitos. E o Senhor me trouxe algo excelente, né? De estar aqui hoje, né? Ter uma estrutura, ter esse tempo maravilhoso aqui para poder falar do que Deus tem feito, né? Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus, sabe, Luciano? Eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Glória a Deus pela sua vida, Amém. tá? Glória a Glória a Deus. Deus por esse posicionamento, assim como a gente, né, conversou no nosso tempo ali pelo WhatsApp, por ligação, ou até mesmo pelo tempo que a gente teve de fazer de fato aquilo que Deus tem nos convocado para fazer, né? Aquilo que Deus tem nos entregado. E aí eu aproveito, né, esse momento para dizer, patrocine esse tempo aqui, porque é do Senhor, é da parte de Deus. Então a obra é dele, o Amém. ouro e a prata é do Senhor, então eu creio que ele vai prover, né, todo o recurso necessário para que isso aqui continue, para que isso aqui reverbere, para que ganhe a cidade de Aracruz, para que ganhe o Estado do Espírito Santo, para que ganhe a nação e as nações, né, e a palavra de Deus seja levada para aqueles que não têm ainda a oportunidade. Tá? Então, obrigado pelo seu posicionamento. Né? Obrigado à minha esposa por ouvir a voz de Deus e a gente vê as conexões, né, que Deus faz. E aí, quando eu vejo, né, numa situação dessa de ser contactado por um irmão que contou sobre o movimento, aí vem um outro irmão que valida o que Deus fez na minha vida, né? Então, isso alegra meu coração e eu sei que isso é do Senhor. Não estamos aqui, né, para fazer nada sobre nós, mas é para aquilo que Deus quer fazer, quem Ele quer alcançar. Eu creio que esse podcast ele vai alcançar vidas de pessoas serão ativadas, pessoas serão é, cativadas ali a participar, a querer conhecer, a entender do que se trata. Aquele que às vezes fala assim, ah, não, isso não tem nada a ver, né, vai desejar e daqui a pouco ele vai estar sentado aqui
testemunhando daquilo que Deus fez e que Deus está fazendo, que Deus vai continuar fazendo na minha vida, na sua vida, na cidade de Aracruz, nas igrejas, né? Então eu tenho muito, obviamente com muito temor, né, de fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer, mas foi um tempo assim, cara, Luciano, é Deus agindo, porque, de novo, fazer vídeo para mim é algo que é difícil, mas quando é pro Senhor, você vê que sai naturalmente. Aqui estamos falando dele, né? Obrigado aí pela Glória a oportunidade. Deus, meu irmão. Eu que agradeço aí. Chegamos ao final do nosso programa aqui, do nosso episódio. E de coração mesmo, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, a oportunidade de conhecer você pessoalmente. E Deus alinha conexões. Eu creio nisso, eu creio que Ele prepara tudo. Muitas vezes a luta vem e essa semana foi grande, grande, mas glória a Deus nós estamos aqui. Glória a Deus. E pode ficar à vontade aí, a câmera está aí. Pode ficar à vontade nas considerações finais. Fique à vontade, meu irmão. É aquilo que você falou, né, Luciano? De novo, muito obrigado pela oportunidade. Essa semana, de fato, assim, aconteceram várias coisas. Hoje mesmo aconteceram várias coisas que poderiam impedir de estar aqui hoje. Mas quando é para o Senhor, quando é para Ele, Ele nos diz para permanecer, né? Então, que nós permaneçamos na presença, com o olhar fixo no Senhor, né? Crendo que é Ele quem faz, é Ele que conduz todas as coisas. Se as batalhas existem, elas vêm, não é para nós desistirmos, é para que eles possam estar nos consolidando naquilo que Ele quer fazer, que nós possamos ser aprovados naquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, em nossa casa, em nossa cidade, e a gente não descansar, não abrir brecha, né? Ficar firmado no Senhor, porque Ele faz. Eu creio, porque quem fala para vocês nesse momento é um cara que ouviu a voz de Deus, estava no mundo, mas sentia que tinha algo que não preenchia e hoje está preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Não, então que nós possamos ser luz, possamos ser sal nessa terra e que nós levemos amor, né? Que nós possamos realmente amar o próximo, abraçar quem puder abraçar, porque esse abraço que nós recebemos do Espírito Santo, aquilo que Deus nos entrega não é para que nós retenhamos. A gente tem que transbordar aquilo que Ele nos entrega. Então, que Deus nos encha cada vez mais, que Ele possa nos encher, que nós possamos transbordar em nossos lares, em nossa cidade, no trabalho, onde for. Fale do Senhor, fale daquilo que o Senhor fez. Não tenha vergonha de falar, faça um vídeo se o Senhor te pedir, faça um vídeo, né? Ore antes, jejue e faça o vídeo e alcance, leve a palavra de Deus para quem quer ser alcançado. De novo, obrigado, Luciano. Aproveita aqui, né, para disponibilizar a Sorveteria Luigi como um parceiro seu aqui nessa cidade. Glória a Deus. Né? Deus nos entregou esse empreendimento no passado, né? E eu creio que essa conexão é de Deus e a gente quer colocar aqui também a Sorveteria Luigi como um patrocinador desse projeto, que nós possamos realmente avançar rumo ao alvo que é Cristo. Amém, meu irmão. Eu agradeço e agradeço pela parceria. Tamo junto. Amém. E fica aberto aqui também. Se você precisar, meu irmão, se precisar, tá aqui aberto o nosso programa. E vou no legendário aí. Vai, em nome de Jesus. Vou em nome de Jesus e vamos ser parceiro aí. Tamo junto, meu irmão. Amém, meu irmão. Mais uma vez, muito grato. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vou fazer uma visita a vocês lá, na igreja, lá, comunidade de Betel. Vai sim. Você vai muito bem-vindo. Amém. Quero agradecer a todos que ficou conosco até agora e sinta a presença do Senhor aqui. Aleluia. E compartilhe com os amigos. Seja um legendário. Leve a palavra do Senhor, porque muitas vidas têm que ser alcançadas. Compartilhe essa entrevista, compartilhe nossos cortes. Em nome de Jesus. Meu irmão, mais uma vez, muito grato. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau. Au!